confisca todas as suas mercadorias. Ele, revoltado, coloca fogo no seu próprio corpo. A partir de uma mera, vamos sentir a palavra, manifestação, se alastrou toda essa crise aí, ok? Toda a Tunísia parou. Em menos de um mês, derrubaram até o presidente ditatorial daquele país. E só foi, olha, efeito dominó. Aquilo que partiu da Tunísia atingiu todo o mundo árabe. Preocupou quem? O mundo ocidental. Por quê? Qual produto está ligado ao mundo árabe? Petróleo, que está escasso, ok? Automaticamente o quê? Que os Estados Unidos, a vida aqui no mundo árabe, os Estados Unidos passariam a ser prejudicados. Por qual motivo? Qual é a prática utilizada por eles? Eles não gastam as suas reservas, utilizam dos outros, ou anexando o país, ou o quê? Aquelas alianças imperialistas dos Estados Unidos com os demais, ok? Esse mundo em crise, como eu vou ter acesso àquele petróleo? A maior preocupação dos Estados Unidos qual foi? Com o Egito. O Egito é a peça-chave estratégica dos Estados Unidos dentro do mundo árabe, ok? Além do mais, no Egito há o chamado Canal de Suez, que por esse canal liga as águas do Mediterrâneo ao Mar Vermelho, passa 7% de todos os navios do mundo passam pelo Canal de Suez. Então, olha a devida preocupação do Egito, dos Estados Unidos. Pior é aquilo que vem ser a realidade israelense, ok? Quem hoje considera, quem hoje reconhece Israel? Só a Jordânia em crise, só o Egito também em crise, ok? Então a situação israelense é um tanto quanto comprometedora, ok? Para piorar a situação de Israel, hoje uma enorme quantidade de países do mundo ocidental resolveram o quê? Trabalhar, formar um grupo, formar um manifesto para que possa ser criado a Palestina. O que é a Palestina? A Palestina é um termo criado há 2000 anos atrás pelo Império Romano. Ele vai designar a área que até então se chamava Israel, ok? Roma era politeísta. Lá em Israel foi criado a primeira religião, o que? Monoteísta da terra, judaísmo. Aquela religião monoteísta estava incomodando os imperadores romanos, que eram considerados deuses. Vamos acabar com Israel, partindo para cima, destruir Israel, tirar Israel do mapa. E aí o imperador romano, a partir desse momento, essa terra se chamar Palestina, se passaram 2000 anos, olha os israelenses, os judeus, desculpa, voltando para a terra sagrada. Eu estou em 48, foi criado só Israel. Onde está a Palestina? Não saiu do papel. Agora os Estados Unidos dando as costas para Israel, porque a preocupação dos Estados Unidos qual é? Com o petróleo, vamos atender as necessidades do mundo árabe. Qual é? Criação da Palestina, por exemplo. O Palestina é aquele camarada que nasce numa área denominada Palestina. Só que o sangue dele é árabe. O mundo árabe está em crise, vamos agora o quê? Simplesmente agora nos ligar a tal questão, Palestina. Se a Palestina fosse criada, ok? O que seria a Palestina? Em 1967, através da chamada Guerra dos 6 dias, aquele Israel que foi criado em 48 invade essa área, invade e a área já devolvida hoje ao Egito devolvido, ok? Israel é hoje aquilo que a ONU criou em 48 e mais 3 territórios anexados: Cisjordânia, Colina do Golã e Vale de Gaza. Voltando à pergunta anterior, quais dessas áreas fariam parte de um novo país se sair do papel? Palestina. Essa área e essa área.
ou a Palestina seria a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Palestina seria a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Aí eu pergunto para vocês, quais são os grupos, um não é mais terrorista, não é mais considerado pelo mundo ocidental terrorista, que comanda a política dessa região? Fatah. Agora, olha o grupo terrorista que comanda essa região, faixa de Gaza. Eis o motivo que a faixa de Gaza é tão bombardeada, é tão atacada por Israel. Por quê? Lá existe um grupo terrorista que não aceita, que não reconhece a existência de Israel. O nome desse grupo, Hamas. Vocês com certeza acompanham pela televisão a enorme quantidade de ofensivas que partem de Israel contra a faixa de Gaza, porque lá existe esse grupo denominado Hamas, considerado ainda terrorista, por não reconhecer a existência do Estado israelense. Okay? Ainda dentro da questão do mundo árabe, já ligado ao ponto 10 anos do atentado terrorista aos Estados Unidos. No auge do processo industrial de tais países europeus, eles precisavam de matéria-prima e de mercado consumidor. Partiram para onde? Para a Ásia e para a África, não respeitando os limites territoriais das até então etnias existentes em tal continente. Começa a Segunda Guerra Mundial. Olha a perda que eles tiveram. Os países europeus foram destruídos, enfraquecidos pelo regime nazista e pelo regime fascista. Foi a hora exata que as etnias africanas se uniram e lutaram contra Portugal, contra a Bélgica, contra a Alemanha, contra a Inglaterra, França e demais países, ok? Pronto. Naquele exato momento, havia uma necessidade de unirem tais etnias. Depois, não mais ficaram unidas. Uma etnia passou a brigar contra a outra. Matança aí, ok? Olha, essa região da África é a chamada África É a região da Terra onde os conflitos étnicos são maiores. É a região da Terra onde há uma maior quantidade de pessoas com AIDS, tuberculose, miseráveis, pobres. É a parte mais atrasada da Terra. E ali está o Sudão, que permitiu aos moradores da parte do sul daquele país o que? Realizar o plebiscito. Foi realizado. Resultado, 93% dos eleitores optaram pela separação. 1º de julho de 2011, surge o mais novo país da Terra, Sudão do Sul. Olha a data, 1º de julho de 2011, ok? Riqueza desse país é esse produto aqui, ó. A riqueza é o petróleo, a capital é Juba, ok? E aqui está o Sudão do Sul. Infelizmente, principal característica, o país mais pobre e mais miserável do mundo. Já nasceu pobre, já nasceu miserável, ok? Ele é o 193º país membro desta organização. Até então nós tínhamos 192 países fazendo parte da ONU. Hoje surgiu o 193º país da ONU. Você já sabe, o mais novo, Sudão do Sul. Uma região, um país que surgiu a partir do Sudão. Já sabe que houve a devida permissão aí, ok? Riqueza, petróleo. E aí? Aquilo que sobrou do Sudão, o que tem lá? Oleodutos, refinarias e portos. Olha como o Sudão do Sul irá depender do Sudão. Eles só têm o petróleo, nada mais. Eles não possuem oleodutos, refinarias e portos. Haverá uma forte dependência, sim, do Sul para com a parte que sobrou do Sudão. No caso, só o Sudão propriamente dito. Motivos de tais regiões, desde 20 anos para cá, tanto brigaram. Quais foram os motivos? São esses. Primeiro, a parte norte do Sudão, ela é muçulmana e de origem árabe. A parte sul do Sudão
não é de origem árabe e a maioria é católica. Então havia dois tipos de conflitos, étnicos e religiosos, do norte contra o sul daquele país. Então, o sul passou a se constituir, a partir do dia 1º de junho de 2011, o mais novo país da Terra. Já sabe lá, 193º país, membro da Organização das Organizações das Nações Unidas, no caso, ONU. Ok? Alguma dúvida sobre a criação do Sudão do Sul? Vamos agora para o próximo tema aí. Ele cria a primeira universidade, a primeira escola superior de toda a América Latina. A Escola Superior hoje de Medicina da Bahia. 3 anos se passaram. 13 de maio de 1811 é criada aquela biblioteca, a Biblioteca Pública da Bahia, a primeira biblioteca pública de toda a América Latina, a mais antiga biblioteca de toda a América Latina, ok? Ela não é a maior de todas elas, ok? A maior brasileira é a 7ª mundial, que é a Biblioteca Nacional. Outro destaque: primeiro livro, o livro mais antigo daquela biblioteca, é do século XVI, Curas das Doenças através das ervas medicinais, ok? E esse acervo, aquela quantidade de livros, quem doou, quem criou, foi o próprio príncipe regente Dom João, que ao fugir de Portugal, pega às pressas livros e trazem para o Brasil. Para finalizarmos, quais foram os primeiros estudantes a frequentarem a Biblioteca Pública da Bahia? Foram os estudantes de medicina daquela escola que ele mesmo havia criado. E o tempo passou e completou no dia 13 de maio, o quê? 200 anos da Biblioteca Pública da Bahia. Para fecharmos, como vocês já sabem, a mais antiga biblioteca de toda a América Latina, ok? A maior do mundo biblioteca é a do Congresso Nacional dos Estados Unidos. 14 vezes mais volumes de livros do que a quantidade existente dentro da nossa Biblioteca Nacional, que é a maior brasileira, a 7ª maior do mundo e a maior latino-americana, a Biblioteca Nacional. Primeiros livros, aqueles também trazidos pelo príncipe regente Dom João, em 1808, como vocês já sabem, ok? A parte dissertativa foi encerrada agora. Alguma dúvida sobre tais explicações? Vamos agora aos 10 exercícios da aula.